Hoje em dia existe uma preocupação muito grande, eu acho, dos violonistas de tocar obras novas e descobrir transcrições novas de obras orquestrais. E, no entanto, você escolheu fazer uma gravação de músicas românticas do século XIX, inclusive transcrições de Schumann, Liszt. Por que essa ideia? Olha, é um período com o qual eu tenho muita afinidade. Se eu tivesse que escolher os compositores que fazem minha cabeça mesmo, que me acompanham desde muito pequeno, seriam os compositores da primeira geração romântica, o pessoal que chegou à maturidade ali por 1830, que é Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz, Bellini, Mendelssohn, né? Inclusive, quando eu rejo a orquestra, é um repertório que eu gostaria de reger, dada a oportunidade, né? Esse ano eu até vou fazer isso. E daí o que acontece? Você tem um momento muito específico do violão nesse período, especialmente entre 1830 e 1850, de compositores muito interessantes. É uma geração que é Merz, Kost, Bobrovich, alguns compositores menores, e logo em seguida vem o Regonde, que pelo fato de ter sido um menino prodígio, meio que começou lá pelos idos de 1840. Né? Então é uma geração exatamente contemporânea de Liszt, Chopin, Schumann, né? São compositores que conviveram muito possivelmente. Você tem música do Kost que é dedicada ao Berlioz, você tem programas de Merz dividindo o palco com Clara Schumann, né? Então eles circulavam em ambientes similares, apesar de que você tinha toda uma prática musical nesse período que era voltada para grandes públicos, né, grandes obras virtuosísticas, grandes obras orquestrais, mas você tinha música de uso doméstico também. Eu acho que nisso o violão e o piano convergiam, né? Você sente que algumas obras de Schumann ou mesmo de Chopin, ele está se dirigindo a uma pessoa, ele está se dirigindo a um grupo seleto, pequeno de pessoas que ouvem aquilo. Ou muitas vezes até a pessoa que está tocando aquela música. Não é nem uma música imaginada para um palco, né? Ela é imaginada para alguém tocar para si. E às vezes eu sinto isso também no repertório de violão dessa época. Claro que o repertório de violão desses compositores que eu mencionei tem obras muito interessantes, mas num ponto de vista de técnica de composição, de arrojo, enfim, de saber como compor mesmo, é muito difícil de comparar. E a gente sempre teve um sentimento de inferioridade. Pô, eu não tenho uma música de Schumann para violão, não tenho uma música de Chopin para violão. Claro, não é para ter. Mas o que a gente consegue fazer para que o repertório original de violão dialogue com esse ambiente? Afinal, eram músicas que serviam aos mesmos propósitos, né? Então foi aí que surgiu a ideia de juntar uma coisa com a outra, pegar obras íntimas, por assim dizer, de Mendelssohn, Schumann, músicas que eram, enfim, da prática corrente, do uso doméstico, né, para o pianista amador, muitas vezes, junto com as obras de Kost, Merz, Bobrovich, especialmente. E logo um pouquinho mais tarde o Regonde, que era muito ligado à estética de Mendelssohn, né, especialmente. A gente percebe até título das obras que é similar e tal. Então acho que aí realmente foi tirar um pouco esse repertório do domínio do especialista, porque tem grandes especialistas que tocam muito Regonde ou Merz, e admiro demais o trabalho deles com instrumentos originais e tal, mas eu senti a falta de contextualizar essa produção dentro do mundo da música do período entre revoluções do século XIX, entre 1830 e 1848. E como você trabalhou as transcrições? Eu cheguei a tocar muitas peças do álbum Para a Juventude do Schumann, cheguei a transcrever umas 15 e tal, mas na hora de fazer esse programa, eu lembrei da transcrição da Kindersonate do Julian Brim, que é uma música que ele não gravou. E aproveitando a qualidade do instrumento que eu ia usar e o fato de que aquela música estava na minha cabeça fazia muito tempo, eu decidi colocar uma sonata ali dentro. Schumann, nessa época, em 1853, ele teve 7 filhos. E as 3 filhas dele tinham 8, 10 e 12 anos. Então ele escreveu 3 sonatas, uma fácil para menina de 8, uma média para menina de 10 e uma mais difícil para de 12. E a que eu toco é a mais fácil, a primeira.
e ela ganha uma dimensão, assim, uma delicadeza no violão, um sentimento tão íntimo. Ele explora a psicologia da criança de uma forma tão aguda que não podia deixar de tocar isso. As outras, o Mendelssohn especialmente, já tinha sido transcrito por Tárrega. Eu dei ali uma limpada na transcrição, corrigi algumas notas, eu coloquei alguma coisinha ou outra que Tárrega não colocou. O Liszt foi ideia minha mesmo, é um compositor que eu admiro demais, eu admiro a personalidade artística Liszt. Muitas vezes eu tenho até objeção a determinadas obras, a determinado estilo virtuoso, vazio, que também faz parte da personalidade dele, mas é um compositor que eu conheço muito, estudei muito e tinha muita vontade de tocar. Então eu coloco o Liszt meio como para servir de epílogo desse período, porque ele é o único compositor dessa geração que morreu velho, que passou até a segunda metade do século XIX produzindo música. E essas músicas que eu gravei dele são do último período, do Liszt ancião. É uma música de uma pessoa já deprimida, esquecida, que já não tinha mais ilusões a respeito da vida. Então ele serve como uma espécie de epílogo a esse programa de compositores que são jovens. Esse programa ele é uma música de gente jovem, de gente iconoclasta, de gente que está ali para propor ideias novas, para combater, para dar um outro caminho para a música. E sobre os compositores que são originais para violão, Mertz, Regonde, Bobrovsky? Como eu te disse, como é um domínio que está muito associado ao especialista, a pessoa que já está até trabalhando com instrumentos originais, eu tentei escolher músicas que fizessem uma boa figura ao lado dos grandes compositores que, francamente, Schumann, Mendelssohn são meio inalcançáveis, né? Então, música que dialogasse bem, que não parecesse uma música que tem interesse só para o historiador. Então eu escolhi La Source du Lison, do Coste, porque é uma música de caráter pictórico, de caráter descritivo, que mostra um pouco a associação dele com Berlioz, ou pelo menos com a estética de Berlioz. No caso do Regonde, é uma das grandes obras do repertório de violão. Eu acho que ele sim é um compositor de violão que se sustenta, que tem um espaço, que tem uma coisa a dizer, mesmo comparado aos grandes compositores de sua época. Então, ali foi realmente para dar o meu recado numa obra que eu considero de alta qualidade. E o Bobrovsky, esse assim, é uma grande descoberta, que eu saiba não foi gravado antes, certamente não a Grande Polonaise. O Bobrovsky ele tem uma relevância muito grande por duas razões. Ele era um refugiado político, isso aí acabou com a carreira dele. Com 24 anos de idade ele já não tocava mais violão porque ele não tinha espaço, ele tinha que se apresentar às autoridades da Prússia toda hora e não tinha permissão para viajar. Ele se dedicou a outra coisa depois de uma certa idade, mas ele chegou a publicar essa primeira Grande Polonaise, não teve a segunda nem a terceira, que foi publicada mais ou menos na mesma época das grandes poloneses de caráter militar de Chopin, né? Eu tenho minhas dúvidas se ele tinha conhecimento das obras de Chopin que foram publicadas talvez até um pouquinho depois. Então, de uma certa forma, é um compositor que inaugura uma maneira de se pensar música, né? De fazer um gênero nacionalista, que é nacionalista realmente na acepção política do termo. Ele era um patriota polonês, é um cara que tinha lutado nas guerras de independência da Polônia, perdeu, por isso que ele teve que mudar para a Alemanha, né? Então, é isso. Eu queria mostrar um compositor de violão que estava se antecipando ao seu tempo. Ele estava ali par e passo com Chopin no sentido de dar um caráter político para a música dele. E no caso de Mertz, eu toco uma canção sem palavras, não precisa nem dizer isso. É totalmente relacionado com as obras de Mendelssohn. Então aí tem um diálogo entre esses compositores e os compositores referenciais do primeiro romantismo. Alguma dessas obras te deu uma satisfação especial ou falou mais alto ao coração? O que você acha? Eu acho que o Schumann sempre é um compositor muito gostoso de se tocar porque ele representa o paradoxo do romantismo que nos alimenta até hoje, né? Grandes questões da modernidade têm origem ali no primeiro romantismo. Por exemplo, a questão da miniatura, né? Da declaração que não tem fim, aquela frase de efeito que tem um significado em si própria, mas ela dá uma abertura para um significado maior. A nostalgia da infância, o entendimento do universo infantil. Eu tenho crianças pequenas, então eu estou muito envolvido com esse aspecto da vida de qualquer pessoa, né? Então isso aí para mim foi muito especial. Dos compositores de violão foi muito legal aprender o Regonde. Eu acho uma música de alta categoria, eu acho que ela tem que ser tocada de um jeito arrojado, de um jeito imaginativo, de um jeito que realmente faz ela crescer, ela desabrochar. Um compositor assim que dá a impressão que
tinha uma pedra em cima dele, só que ele tem tanta força criativa que a plantinha meio que arranca a pedra de cima de si. Para mim, esse é o Regone. Bobrovich, claro, primeira gravação de uma obra é sempre um grande privilégio, né? Eu acho que espero que ajude a colocá-lo no mapa. E a escolha do instrumento? Por que dessa vez você escolheu um Boucher de 1964? Isso é uma joia, né? Eu acho que o Boucher, enfim, ao mesmo tempo que ele é um violão que tem todas as características que um grande instrumento pede para qualquer espécie de música, clareza, projeção, beleza de timbre. Para mim, o que mais interessa nesse repertório, como em qualquer outro, é a qualidade da voz. A qualidade, não só a qualidade técnica de ser um instrumento claro, afinado, com uma boa divisão vertical das vozes e tal, mas de ter um timbre bonito. Não adianta nada você tocar uma música que é uma linda melodia e o violão, ao invés de cantar como se fosse o Franco Corelli, canta como se fosse o Pato Donald, né? Não dá. Qualquer coisa é cantável, mas cantável o quê? Você quer um barítono, você quer um contralto, você quer um soprano? Você é um soprano ligeiro ou um soprano dramático? Você quer um vibrato muito presente ou quer um vibrato que seja mais discreto? E eu acho que esse violão reúne essas qualidades, né, imateriais, de uma certa forma, que fazem dele um violão adequado para se cantar. E para se cantar esse repertório. Ele tem um timbre muito redondo, o ataque dele é um ataque, ele explode com delicadeza, como se fosse uma bolha de sabão no ar, ele tem aquela explosão no ataque dele, mas ao mesmo tempo uma explosividade delicada. E é impossível você produzir um timbre ruim nesse violão, né? Ele, por mais metálico que você toque, o timbre dele nunca é feio, né? Ele não agride, em qualquer região que você toque, ele é um instrumento... Ele canta com beleza, com um timbre que tem pedigree. E, então, quer dizer, isso aí valeria para qualquer repertório, mas acho que essa doçura natural dele, essa beleza intrínseca da sonoridade é o que pesou mais na escolha para este repertório. Eu acho que ele se aproxima dessa forma de o que seria um instrumento de época, o que seria um Stauffer ou algum outro instrumento dessas décadas do século XIX, só que com as vantagens do violão moderno, de ser mais cômodo de tocar, de ter, enfim, aquilo com que a gente já está acostumado nos violões que a gente usa correntemente. Fábio, eu não me lembro de escutar, pelo menos assim, eu acho que não é muito comum a gente escutar Liszt no violão. O que você gravou e qual é a característica da música que você gravou? Olha, Liszt é um compositor de múltiplas personalidades. A carreira dele foi muito longa, ele começou como um grande virtuoso do piano e a produção dele dessa época traduz isso. É uma música com excesso de tudo, excesso de notas, excesso de virtuosismo, excesso de expressão. É uma música excessiva. Eu aprecio muito isso em alguns momentos. E agora, seria ridículo colocar isso no violão. Tem até uma carta de Liszt falando: eu estou escrevendo uma música que chama A Batalha dos Hunos. Não preciso dizer que não é para violão. É a única vez que ele menciona o violão na sua correspondência. Agora, depois de uma certa fase, ele teve uma vida com altos e baixos extremos. E no final de sua vida, ele estava muito ligado à Igreja Católica e dava muita aula de piano. E ele começou a ter ele sofreu de depressão, sofreu de solidão, perdeu os filhos que morreram jovens. Ele teve assim uma sucessão de grandes desapontamentos na vida dele que, enfim, criaram um quadro de depressão, de insônia, e ele convivia com isso escrevendo música. Só que as pequenas obras de piano que ele escreveu nesse momento, ele não mostrava para ninguém. Ele tinha vergonha, porque eram obras que ele considerava incompletas, doentias. Ele achava que aquilo era o retrato de uma coisa ruim que estava acontecendo para ele, que ele não achava que era adequado para a obra dele, para a obra que ele queria deixar. Mas o criador não escolhe o que sai de dentro da sua imaginação. Então ele notou essas músicas, muitas delas com caráter religioso, que é o caso do Andantino, que eu toquei, que é uma música de menos de 2 minutos, mas que tem uma placidez, ela tem um caráter de êxtase religioso, assim, que não conheço nenhuma música de violão que tenha isso. E o Nuages Gris, né, o Nuvens Cinzentas, é uma peça paradigmática de Liszt, também uma música de menos de 5 minutos, que já é atonal. A gente sabe que a música está em sol menor, porque a armadura de clave mostra, mas o sol menor não é nunca afirmado. Ele está sempre usando harmonias suspensas que nunca resolvem em momento algum.
Isso aí muito provavelmente é um retrato da própria depressão e da insônia dele, um pessimismo natural que se instalou na cabeça dele nesse período. E, enfim, é uma música visionária, a gente tem que esperar até Bartók para ter uma coisa parecida, na verdade. Então é como se fosse um desfecho para toda essa geração romântica que, enfim, começou com tanta energia, mas foram vidas trágicas, vidas solitárias, né, de todos eles, né, Kost, Mertz, Bobrovich, morreram jovens ou tiveram que abandonar a carreira, Schumann morreu louco, Schubert morreu com 31 anos, Mendelssohn com 38, quer dizer, foram vidas breves. Fábio, como é a sensação de participar de um projeto que, vamos dizer, tudo um pouco diferente do que a gente está acostumado, a maneira tradicional que ficou para trás no século XX, essa maneira de downloads, vídeos, CDs, gravações, tudo ao mesmo tempo como a gente está fazendo na Guitar Co-op? Olha, eu acho que a gente tem um caminho diferente para trilhar, né? Porque pensa um pouco, se eu tivesse proposto esse repertório para uma gravadora multinacional, que pertence a um grande conglomerado, o sujeito ia olhar esses nomes assim, Mertz, Bobrovich, Kost, e ia dar risada. Como é que eu vou vender esse CD? E como a gente tem uma coisa mais direcionada, eu me senti com a liberdade para escolher a música que realmente eu estava com vontade de tocar. E quando você faz aquilo que você está afins, a chance de ter um bom resultado é maior. Então eu fico com essa sensação de dever cumprido, de que eu fiz um trabalho criativo, um trabalho que foi gratificante para mim, que eu vou me orgulhar daqui a 10 ou 20 anos, né? E eu acho que se não fosse esse negócio da gente pegar a parte administrativa de se produzir uma gravação e fazer com as próprias mãos, não seria viável, né? E pelo fato da gente também ter uma plataforma de internet em que você pode mostrar um trechinho de uma música, um pedaço da outra, para atiçar um pouco a curiosidade do ouvinte, a pessoa pode entrar lá querendo ouvir alguma coisa minha, o que quer que seja, e escuta uma música que chama a atenção e vai buscar as outras músicas do mesmo CD. Então acho que realmente essa cultura que a gente tem hoje de ouvir trechos menores, né, não é mais a cultura do CD simplesmente, né? A pessoa vai ser atraída ao CD por outras vias. Então se não fosse pela Guitar Co-op, eu não consigo ver como é que eu poderia produzir esse repertório em particular. Ótimo, vamos torcer para que isso continue assim. Obrigado pela entrevista, Fábio. A você, Marcelo. Abração.